Oi, pessoas! Vamos lá? Falar de uma coisinha que eu particularmente gosto muito, né? Que eu falo que eu deveria ter nascido peixe ou algum outro mamífero marinho, porque eu sou apaixonada pelo mar, pelo fundo do mar, pelos mistérios do mar. E essa aulinha, como a gente está falando da relação do homem, né, uma relação mais íntima com a água, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do conteúdo que nós temos aí no livro, um pouquinho do conteúdo que nós precisamos discutir, para entender essa relação intensa, né, que o homem tem com os oceanos. A gente tem que pensar que hoje toda a tecnologia que o homem desenvolveu, todos esses aparatos para mergulho, né, para poder respirar teoricamente lá embaixo, isso demorou muito. Na verdade, o mar ele sempre foi algo de mistério, onde as pessoas queriam compreender o que estava lá embaixo. E até hoje é assim, viu? Já vi frases que se defende que a humanidade conhece menos do mar do que o próprio universo, né? Então, se a gente pensar em regiões abissais, que são aquelas regiões extremamente profundas que nós vamos falar mais pra frente, os seres vivos diferentes que lá habitam, então os oceanos compreendem uma coisa assim fascinante e que intriga muito a humanidade, e é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar agora. Primeira coisa, né, quando a gente pensa no mar, a gente vai lá, você imagina aquele banho de mar, você sai salgado, né? Vamos tentar compreender o básico disso, o porquê que a água do mar é salgada e por que também acontece de as pessoas flutuarem, não sei se vocês já perceberam, muito mais facilmente no mar do que, por exemplo, numa piscina, num rio, né, que é água doce. A água do mar é salgada, ela é principalmente por conta do sal, né, que é retirado das montanhas, né, que beiram principalmente ali os rios. A gente tem que compreender que todos os rios, né, o rio por sua vez, ele acaba chegando ao mar. E esse sal que a própria água acaba retirando tem a tendência de tudo isso chegar nos oceanos, né? Por isso aí o mar é salgado. E como a gente pensa, essa água dos rios, né? Por quê? A gente tem que pensar todo um período atmosférico, né? Lá atrás, que nós vamos falar mais pra frente, e toda essa chuva que caiu durante milhões de anos formaram os rios, e aí a gente tem esse curso d'água que acaba levando esse sal para os oceanos, né? E outra coisa que também está relacionada, a evaporação. A gente sabe que os mares mais salgados, eles estão em regiões mais quentes, né? Mais equatoriais. Por quê? Porque acontece maior evaporação da água. Se tem maior evaporação da água, se concentra mais sal. Então é onde a gente acaba percebendo esses tipos de mares, de oceanos que apresentam essa taxa de salinidade um pouquinho mais alta. Aqui, aquela relação que eu já tinha apresentado para vocês. O que acontece em relação à densidade, né? Quando a gente coloca o sal, ele acaba ocupando os espaços que tem entre as partículas de água. E aí, ele aumenta essa densidade. Então, quando a densidade da água agora vai ficar maior, né, por conta da presença do sal, o ovo acaba flutuando. Aí é o exemplo, né? O ovo na água sem sal e na água com sal. É por isso que a gente acaba flutuando mais tranquilamente, onde a água tem a presença de sal muito intensa. Por isso que a gente flutua mesmo com maior facilidade nos mares. Esse cara aí vocês vão se perguntar, como é que ele entra nesse conteúdo, né? Leonardo da Vinci, não dá pra, em poucas palavras, falar sobre Leonardo da Vinci, porque ele é uma figura única, né, na história da humanidade, com todas as suas pesquisas, suas descobertas, a sua inteligência, o seu raciocínio, enfim. E ele entra exatamente nessa relação do homem com o mar. Por quê?
um dos trabalhos dele, né, que é a montanha de moluscos, o que acontecia? Ele se questionava por que se encontrava conchas, sabe aquelas conchinhas que a gente encontra na praia? Pois é, no alto de montanhas, na forma de fósseis. E aí vinha essa mesma pergunta que vocês devem estar fazendo. Peraí, tá no alto de uma montanha, como é que tem uma concha que deveria estar no mar? O que ela está fazendo lá em cima? E aí o que entra? Entra a formação das montanhas. Então não é, né, questão de dilúvio e outras coisas que podem ter acontecido. Como é que as montanhas são formadas, se vocês olharem nessa imagem? A gente tem esse choque de placas tectônicas, que acabam elevando essa superfície e formando cadeias de montanhas. Então, como é que o que nós tínhamos aí? Regiões, sim, de oceano, choque de placas tectônicas, formação de montanhas e aí, sim, algum desses seres vivos sendo fossilizados no alto de montanha. Então, é só um exemplo da infinita quantidade de questões que o homem, né, sempre levantou em relação à estrutura do mar, o que está no mar, como é que esses seres vivos, quais são esses seres vivos que o habitam e por aí vai. Quando a gente já traz agora um pouquinho de alguns conceitos sobre o mar e a vida, a importância dele, são inúmeras, mas primeiro a gente vai definir alguns conceitos básicos para se falar dessas regiões. Primeiro, os estuários. Estuários, gente, é diferente de delta, né, que é um caminho de rio, e estuário, na verdade, é uma região de encontro do rio e do mar. Então, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aí, real aí embaixo, é uma imagem do Complexo Lagamar, que é uma área que eu sou suspeita, que é uma área que eu adoro aqui em São Paulo, e o Lagamar é uma região de um riquíssimo estuário, né, então essa tem a proximidade do mar e tem essa proximidade dos rios. E aí o que acontece? Você tem uma troca de nutrientes muito intensa, né, muito, então você tem nutrientes que são conduzidos do continente para o mar, e aí nós temos um perigo. Essas regiões, quando não cuidadas, da mesma maneira que vão nutrientes, lixos também, tá? Então, estuários são áreas, assim, delicadas e de extrema importância para a manutenção de um equilíbrio ambiental dessas regiões. E já puxando para o estuário, a gente tem uma área de manguezal. Já ouviram falar de mangue? Mangue é um lugar que fede, né? Fede enxofre. Bom, eu gosto muito de visitar manguezais porque é um ecossistema extremamente diferenciado, característico. E o Brasil, ele é riquíssimo na quantidade de manguezais. O manguezal, ele é conhecido até como berçário de várias espécies. Porque são espécies que procuram essa região de água salobra, né? Que é sempre uma mistura de água doce com água salgada, e muitas espécies procuram essas regiões para reprodução, para alimento, para proteção. Então a gente até fala que é um berçário da vida marinha, principalmente de peixes, né? E só que qual é o problema? Essas regiões são costeiras. Então nós temos, né, a atividade humana incontrolável tentando construir coisas próximas a manguezais, né? Então querem construir casas, querem construir pousadas, resorts e por aí vai. E é um ecossistema muito delicado. Por isso, o cuidado que se deve ter com esse ecossistema é um ecossistema fantástico, né, que preserva muito a vida, apresenta essas raízes aí todas adaptadas para pegar oxigênio, porque o solo em si é pobre de oxigênio. Enfim, essa riqueza de matéria orgânica aí deve ser preservada e deve ter uma atenção especial a esses ecossistemas, até por conta da fragilidade dele, por conta da quantidade de espécies que existe lá, né? Então tem que ter todo esse cuidado em volta dele. E é isso, e nos vemos já já na próxima aula, gente.